boa noite. Hoje nós teremos a segunda aula do Raízes do Caráter. Vamos fazer uma oração? Obrigada, Senhor, por mais essa noite. Obrigada, Senhor, porque Tu nos enviaste o Teu Santo Espírito para nos ajudar. Então, nós clamamos sim, Senhor, a Tua ajuda. Nós clamamos sim, Senhor, o Teu coração. Dá-nos o Teu coração, Senhor, para ouvir a Tua voz, para aprender de Ti. Vem, Espírito Santo de Deus, ser livre nessa noite, para nos ensinar, para falar aos corações. Ser livre, Senhor, nós entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, na semana passada, nós fomos até o item 3 e hoje nós vamos continuar com o item 4, tá? Bem rapidinho. Então, o 4 seria o modo como Deus forma o seu caráter em nós. O que nós temos que entender é que nós vivemos na época da graça, né? Então, tudo é conforme a graça de Deus. A nossa salvação foi pela graça, né? João 1,17 fala assim que a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus. Então, nesse tempo da graça, nós dependemos completamente de Deus. Nós vamos só seguir, vamos ver outros versículos, tá? Então, a definição de graça no Strong, que é a concordância bíblica, né? É a divina influência no coração e seu reflexo na sua vida, a influência de Deus, né? Outras definições, é um favor, né? O que é uma graça? É um favor, né? É uma dádiva. E o outro significado também, o desejo e a habilidade dados por Deus para cumprir com a sua vontade, porque se fosse por nós mesmos, nós não iríamos conseguir nem saber a vontade de Deus, né? Então, o sentido mais amplo da graça, Filipenses 2,13 fala assim, que Deus é quem opera tanto querer quanto o operar. Imagine, nem querer no nosso coração, às vezes nós não conseguimos. É Deus que nos capacita, Deus que nos toca para poder desejar a Ele, para poder crer. Foi o Senhor que fez. Esse sentido da graça. Não foi nenhum esforço da minha parte, do ser humano. Né? E como que a graça afeta as nossas vidas? Né? Para a salvação. Efésios 2,8, né, que diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A graça, nós precisamos para os tempos de necessidades, né? Hebreus 4,16 fala assim que para nós achegarmos ao trono da graça, para encontrar misericórdia e graça nos tempos da necessidade, nós precisamos de tanta ajuda. É lá naquele trono que nós vamos conseguir graça de Deus, né? E para tudo, né? Dons espirituais, habilidades, ministérios, tudo é a graça do Senhor. Não é por um esforço, nós não podemos comprar isso. Foi a graça do Senhor que deu, né? Alguns exemplos da graça. Aqui está, né? Não é Jesus tal. Eu quero, por exemplo, falar no nosso meio. Né? Por exemplo, eu vejo na vida do pastor Marcel. Ele, desde que chegou, ele aceitou Jesus, acho que foi uma coisa tão impactante para ele, e foi a graça de Deus que veio sobre a vida dele, que ele desejou tanto a palavra que quando tinha culto ele estava lá, até enterro ele estava lá, onde fosse ele estava, porque ele tinha uma sede da palavra. E a gente vê que é uma graça de Deus para desejar isso, porque é Deus quem opera o querer e o realizar. Então, foi na vida de cada um assim. A gente vê graça, eu vejo graça na vida da Jaça, né, da nossa irmãzinha aqui, é uma coisa assim, para mim, é até sobrenatural a graça que está sobre a vida dela. Então, nós vemos que tudo que Deus faz é pela graça no tempo que nós vivemos, um por um, tem uma graça de Deus. Só para chegar aos pés de Jesus foi a graça do Senhor. Glória a Deus, né? A Bíblia diz assim em Pedro, né? Crescei no conhecimento e na graça de Deus, né? É para crescer. Então, uma vez que nós recebemos a graça de Deus, para poder até crer, né? É a graça de Deus. Nós temos que crescer, né? E só que o que acontece? Existe uma reação negativa para receber mais de Deus, mais da graça de Deus.
né? A reação negativa, amargura e falta de perdão. Em Hebreus que fala que se nós tivermos amargura, nós somos privados da graça de Deus. O pecado, né? Nós vamos ficar no pecado para ter mais graça? Não, nós vamos ficar mais longe, né? Legalismo e religiosidade, né? Em Gálatas, se nós formos atrás de Jesus por lei, já estou fora, Gálatas já estavam fora da graça de Deus. É tão fácil desviar, porque se não for pela graça de Deus, eu estou fazendo pelo meu esforço, então não é graça. Né? Outra coisa que não atrai a graça de Deus é desonrar o Espírito Santo. Espírito Santo é a graça de Deus em nós. Se eu não quiser o Espírito em mim, eu estou sem a graça de Deus, eu estou desgraçada. Né? Soberba nos distancia de Deus. Deus quer os soberbos de longe, à distância, mas aos humildes ele dá graça, né? Diz em Tiago, tá? E a reação positiva, né? Renovando a graça. Paulo fala para Timóteo, né? Para ele estar renovando o dom que ele recebeu, né? Nós temos que estar sempre progredindo, né? A dependência da graça, a tua graça me basta, né? Davi falou assim que a graça do Senhor é melhor que a vida, né? Então, por determinação, né? Desejar essa graça, porque se eu procurar outra coisa, eu estou fora da graça, aí eu não vou crescer na graça. E permanecer na graça, né? Que se nós já vivemos, temos o Espírito Santo de Deus, a vida com Jesus, é a graça de Deus em nós, né? Temos que permanecer nela. Se eu já tenho, andar. Gálatas fala, se eu vivo no Espírito, porque o Espírito Santo já vive em mim, então eu tenho que andar no Espírito, para manter. Né? Então, vou permanecer na graça, para poder crescer na graça. Então, desde a vinda de Jesus, nós estamos nessa época da graça. Então, esse versículo, né? Porque pela graça sois salvos. Nós não pagamos nada pela salvação, né? Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Então, a graça é a capacidade, né? É o poder que Deus nos dá, né? Dentro de nós. E a fé é a semente que Deus colocou, né? Para poder crer. Porque lá no Jardim do Éden, vocês lembram que a Eva, o que ela perdeu foi o crédito, crer totalmente em Deus. Ela ficou dividida lá. Então, ela entrou a incredulidade lá. E a semente que Deus nos dá nesse momento é a semente de fé. É a semente da credulidade. Olha só a bênção que Deus nos dá. Essa semente, nós nem conseguiríamos ter por nossa força e nós nem poderíamos pagar. Mas Jesus, né, Deus nos dá essa semente no nosso coração. E agora, a nossa parte, agora tem a nossa parte, não é tudo assim, graça, eu não faço mais nada. Não, a nossa parte é o que fazer com essa fé. Né? Exercer essa fé. É o quê? Tomar uma decisão, uma obediência. Na hora, Jesus fala assim, se nós confessarmos com os lábios, né? Porque Jesus já morreu por todos nós, mas tem a nossa parte, se eu confesso, se eu realmente desejo, porque na minha conversão, então eu tive um toque de Deus, Deus visitou, era uma coisa tremenda, sobrenatural, eu não sabia o que era aquilo, mas eu desejei, é muito bom, foi como que Deus dando um toque no meu coração, uma semente de fé, e eu tendo que responder no sentido de eu quero ou não quero as coisas de Deus. Então, existe a parte de cada um do ser humano de responder. Deus realmente deu para nós, seres humanos, a salvação. E é pela graça, nós não podemos nem pagar. Alguém que tivesse $1 milhão e quisesse pagar, não poderia pagar. Né? Mas Deus nos deu de graça essa salvação e esse toque. Mas nós temos essa parte, a nossa parte é de responder à fé. A semente, Deus colocou essa semente em nós, a fé. Então nós vamos responder, né? Desejando ou não, é a nossa parte.
né? É uma tomada de atitude, um posicionamento e uma determinação, que nós vamos obedecer a essa fé, né? E como que nós podemos receber mais graça para que o caráter de Cristo se forme, né? Tiago, né, como falo, humildade, né? Deus quer os soberbos de longe, mas os humildes Deus dá graça. Então, se eu quero mais graça de Deus, se eu quero mais as coisas do Senhor, olha só, o caminho é a humildade, né? Fé é aquele que se achega, né, ao trono da graça para receber a graça. Então, com confiança, busca. Né? Desde o início, Deus fala, né, buscai e me achareis, né? Andando na dependência da graça de Deus. Né? Então, o viver, né, é na graça, não porque eu quero, eu faço, então eu decido assim. Eu tenho a decisão, sim, a determinação, sim, na fé, naquilo que Deus fala, mas não uma coisa independente daquilo que eu penso, aquilo que eu quero, mas então é dependência da graça, e determinado na dependência da graça. Não sei se ficou complicado. Né? Então, outra coisa para entender, antes de falar como Deus nos transforma, então nós falamos da graça, é tudo por causa da graça. Se cair da graça, está na lei, já está fora. Né? Não herda o reino de Deus. Né? O princípio da espécie. Né? Deus criou desde Gênesis 1, quando Deus criou as plantas, a vegetação, os animais, depois, no fim da frase, ele fala assim, conforme a sua espécie. Então, naquela época, Deus já deu o DNA. Né? Nós falamos de DNA de alguns anos para cá, uma centena de anos, não sei. Mas Deus, em Gênesis 11, já estava falando de DNA aqui. Então, cada um tem seu DNA. Por exemplo, uma macieira vai dar maçã. Uma macieira não vai dar um figo, porque está no DNA, existe uma semente, existe um DNA. Uma figueira vai dar figo, não vai dar uma maçã. Por quê? Existe um DNA, é a espécie, Deus criou assim. Pode ter alguma coisa híbrida entre uma planta ou outra, né? Um animal, um tigre com um leão, assim, em tempos especiais. Mas Deus criou a espécie. Uma égua com jumento vai dar uma mula. Mas mula com mula não dá mula. Por quê? Deus criou a espécie, DNA. Né? Isso é uma coisa de Deus. Né? E Deus usou o símbolo da árvore para ilustrar a vida do homem. Salmo 92, 12 até 14, fala da palmeira e cedro. Deus fala que nós somos como palmeira. Olha só que bênção. Palmeira é o crescimento no conhecimento. Que nós vamos crescer, porque a palmeira fica alta. Então, nós vamos crescer no conhecimento. Glória a Deus. E Deus compara a vida do justo, né, como um cedro. Ela é forte. Então, é um crescimento na graça. Olha só que lindo, que Deus deu essa semente para crescer como palmeira e como cedro, crescer no conhecimento e na graça. E Pedro, no Novo Testamento, ele fala, crescei no conhecimento e na graça do Senhor. Olha só, e ele já deu a semente, aqui ele nos compara como uma árvore que tem semente, uma árvore que tem DNA. Né, de crescer como palmeira e como cedro, de crescer no conhecimento e na graça. Olha a bênção de Deus para nós. Né? Mas, não vou falar de todos os versículos, mas Mateus 7, 15 a 20, que Deus fala dos frutos de uma árvore. Então, ele fala assim, conforme o fruto, eu vou conhecer a árvore. Se eu sei que tem maçã na árvore, eu vou falar, é uma macieira. Né? Então, ele fala do nosso coração, né? Os frutos. Então, ele fala dos falsos profetas. Então, pelos frutos conhecereis. Então, a nossa vida também, nós vamos conhecer quem nós somos, o que existe aqui dentro de nós, pelos frutos que nós podemos produzir. Né? E os frutos, Gálatas 5:22, o Espírito de Deus, né? Esses são os frutos do Espírito de Deus.
né? Amor, paz, justiça, amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, fé, né? São os frutos, o que nós vamos apresentar na nossa vida, né? Deus fala que os frutos do Espírito são esses, tá? Então, esse é o princípio da espécie. Então, o que nós somos determina o que fazemos. Quem voa e deposita ovo é um pássaro. Né? Então, aqui, em termos espirituais para nós hoje, então, aqui, ó, aquele que não tem a semente do Espírito não pode dar frutos do Espírito. Né? 1 João 3,9. Todo que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente, olha só, a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado. Olha só a semente que Deus nos deu aqui no nosso coração, Espírito Santo. A bênção que é. E João 3,6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o que Deus quis falar, né? Que existe, então, a espécie. Se nós somos da espécie, né, do DNA de Deus, então nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Então, nós vamos dar os frutos do Espírito. Glória a Deus. Né? Então, como esse estudo está focado no Sermão da Montanha, Jesus não falou o que nós fazemos, mas a atitude do coração no Sermão da Montanha. E agora a transformação. Então, nesse capítulo de como Deus forma, nós falamos sobre a graça, tem que ser pela graça, porque se não for pela graça, não vale nada, a casa cai. A espécie tem que ser da espécie do Espírito Santo. Glória a Deus, que Deus coloca esse DNA em nós. Quando nós temos o sangue de Cristo, nós somos filhos, nós temos DNA de Deus, que é o Espírito Santo. Então, a transformação que é destinada aos que tiveram um novo nascimento, tem aqueles que tiveram uma vida espiritual, né, que nós vimos que aquele que é carne, nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E em Esdras também nós vemos o que? A restauração, porque Deus quer restaurar. E a restauração do tabernáculo que teve no Antigo Testamento com Esdras, a primeira coisa, ele foi lá, ele foi restaurar o altar de adoração a Deus. Porque ele não chegou lá e falou assim, deixa eu fazer os muros. Não. Muros não foi com ele, foi com Neemias depois. Primeira coisa que Deus pediu para ele foi restaurar o altar. É o lugar que ele tinha de comunhão com Deus, é o lugar onde ele iria adorar a Deus, porque se não tivesse a conexão com Deus, o resto não vale. Né? O que significaria sem conexão com Deus, eu vou fazer o que eu quero, não aquilo que Deus quer. Então, isso foi no Antigo Testamento e aqui também, na restauração do templo, que nós somos o templo, né? Caído, que é prometido em Amós, que Deus iria restaurar o tabernáculo caído de Davi, seria a nossa vida, nós somos esse tabernáculo caído. E o primeiro lugar onde Deus vai lá é no Espírito, né? O Espírito Santo vindo em nossa vida. Glória a Deus, né? Então, agora o processo, a mudança ocorre, porque antes existia um outro rei aqui, que era o ego, né? E agora entrou o Espírito Santo. Jesus entrou no meu coração, nessa figura que vocês estão vendo. Jesus entrou no coração, porque nas figuras anteriores que eu coloquei, deixei tudo azul. Né? E o corpo e a alma, deu para perceber que está cheio de mancha preta? Que seriam as nossas áreas para serem restauradas, tudo aquilo que foi manchado na nossa vida. Então, a nossa vida pode ser comparada com uma larva que está andando, né, na terra, e ela está toda suja, mas um dia Jesus entrou no nosso coração, né, nós abrimos o coração para Jesus, o Espírito Santo entrou, e a nossa alma, o Espírito instantaneamente reviveu. E a nossa alma está toda manchada, e ela vai ter que ser limpa, vai ter que ser transformada, restaurada. Aí tem a lava, depois tem o casulo. O casulo, estou vendo só o horário, desculpa. E lá o que acontece?
Está existindo muita transformação. Não que a lava faça alguma coisa, mas está acontecendo muita coisa lá dentro. E transformação, né? Até virar a borboleta. Está aqui. Né? E até Deus nos limpar na alma, limpar no corpo, né? E podemos sair voando como nos caminhos altos do Senhor pelo Espírito Santo. Né? Deus vai ter os filhos de Deus, Romanos 8, são aqueles que são dirigidos pelo Espírito, o vento do Espírito. Então, nós vamos ser esses, em nome de Jesus. Né? Agora, quais são os meios que Deus utiliza? O mundo sempre vai usar as coisas externas para nos tocar. A Deus usa as coisas que nos tocam internamente. Né? A palavra de Deus, segundo Timóteo, né, é inspirada, é boa para nos corrigir, para nos ensinar, para nos instruir, redaguir. Né? E Jeremias é a palavra, ela é como um martelo que vai mexendo aqui na pedra, no coração duro, até que ela se quebre, glória a Deus, né? A palavra vai nos transformando, a palavra de Deus é o próprio Jesus, né? A palavra de Deus tem vida, a palavra de Deus nos lava, né? Diz a palavra. Outra coisa que Deus utiliza, oração e adoração. Adorar, quem não gosta, né? Estar na presença de Deus é a coisa mais, acho que a presença de Deus é a coisa mais sublime que nós podemos ter. Então, Deus vem, nós nos rendemos, né? Aquilo é tudo para nós. Deus é Deus, Deus é grande. Quando nós olhamos quem é, adorar, ver quem Deus é e se poder se prostrar. Glória a Deus, Ele está nos transformando. Mas outra coisa que Ele utiliza, que a gente não gosta, a carne não gosta, é o sofrimento. O sofrimento é dor física, dor emocional, é frustração, tantas outras coisas que o inimigo vem. E as palavras que a gente encontrou, né, para esse sofrimento que Deus vem e trata conosco, mas para o bem, tribulação. Em tudo somos atribulados, em tudo a Bíblia fala, tudo atribulados. Então, no dia de manhã, Senhor, obrigada por esse dia, obrigada, guarda cada um, Senhor, abençoa tal. E, Senhor, obrigada pela tribulação. Porque em tudo nós somos tribulados, Deus vai vir. A prova, né? Deus nos prova, né? Prova a nossa fé. Que bênção que Deus prova. Já pensou se eu tiver uma fé que não está certa? Deus prova, cutuca a minha fé se eu estou, né, no caminho certo, glória a Deus. A humilhação, nossa, Deus tem que me humilhar, né? Que Deus é esse, né? Não, Deus conhece o nosso coração. O povo foi lá no deserto e Deus falou assim que Deus deixou o povo passar para provar e ver o que havia no coração. Deus sabia, mas o povo não sabia. Nós não sabemos o que existe aqui dentro, mas Deus sabe, mas nós não sabemos, então tem a humilhação. E fala assim, mas é horrível, é terrível. Mas é bênção diante de Deus, se nós tivermos o coração aberto para Ele. Ferida. Deus faz ferida. Quem que pode fazer uma ferida para alguém? É de bem? É. Pastor, quando a ovelhinha quer fugir, vai para lugares perigosos, situações perigosas, ele quebra a perna. Por quê? Porque é perigoso, porque ele quer resguardar a vida dela, mas depois fez a ferida e a ligará. Se alguém foi ferido, Deus vai ligar em nome de Jesus, amém. Opressão parece coisa do diabo, né? Opressão, isso é opressão das trevas, né? Mas aqui fala a opressão que Deus deixou, Deus permitiu passar por umas opressões, o inimigo passou sobre nossas costas, isso aqui, Salmo 66, mas nos trouxe um lugar de descanso. Então, Deus tinha um propósito, mas para chegar lá, tinha que tirar umas coisas da carne, né? Aflições, né? Golpe. Olha só, tem a figura do vaso quebrado. Deus dá golpe. Como que é isso? Golpear a minha vida? Sim. Porque se continuar e formar uma coisa muito ruim, estragada, é pior do que não ser consertado. Então, Deus quer nos consertar, glória a Deus, né? Fogo, não estranheis o fogo ardente. Fogo, Deus vem queimar a gente, mas isso é bom, porque purifica, né? Tira, quem sabe como que é ouro vem impregnado com impureza. E vai o fogo lá para derreter, para separar. Se não tiver o fogo, não dá para separar. E se eu continuar com a impureza, aquilo vai me prejudicar, vai ser um veneno para a minha vida. Então, glória a Deus, né?
E porque Deus vai nos batizar com o Espírito Santo, glória a Deus, e com fogo. Olha, e castigo, Deus dá castigo. Essa passagem está no Antigo Testamento, mas, né, quantas vezes a gente se sente castigado se fez alguma coisa como consequência, mas quando nós tomamos por bem castigo da iniquidade, como que se Deus não vai abençoar e Deus, olha só, e se humilhar, nós vamos aprender a nos humilhar. Né, Jesus aprendeu a obediência pelo a obediência pelo que viveu. Né? Imagine muito mais nós, né? Espinho na carne. Vou só correr um pouco, tá? Agora, como Deus forma o seu caráter em nós? A restauração. Né? Então, é essa Amós 11. Né? Então, tem essa transformação que Deus quer fazer. Então, o ponto inicial, como a gente já falou, né, é Jesus no coração e Espírito Santo, porque se não tiver isso, não dá. Né? E nós temos que permitir o seu agir. Eu coloquei duas figuras, só que olha só, o Espírito Santo está lá, nas duas, esqueci de colocar a pombinha, né? Mas o que acontece? Uma tem um coração e o rei é Jesus. E o outro, de baixo, tem um coração, mas o rei sou eu. Olha só, eu tenho Jesus, aceitei Jesus, o Espírito Santo já está morando dentro de mim, mas só que tem vez que Jesus Cristo é o rei da minha vida, mas quando eu tomo o lugar, não, isso eu resolvo, a minha vida eu cuido, o eu começa a reinar na vida. E olha só, a alma, quando nós nos convertemos, olha só, a alma está machucada, né, nas emoções, por situações que passou, eu não sei, né, acorrentada, né, a Bíblia fala de cadeias da impiedade, quantas coisas que nós passamos, né, a iniquidade já nos traz, e o eu tem um parceiro que gosta de ficar junto com ele, que são as trevas. Né? Olha só, a força que vai ter aí, né? São as cadeias que ele consegue colocar. E o corpo também está... Mas como que o corpo pode estar manchado, né? O corpo, olha só. Comer é bênção. Comer, Deus deu a comida para nós comermos. Nós temos o instinto de comer. Se não comer, morre. Mas, se eu sou uma glutona, que eu gosto de comer e como fosse uma glutonaria, não é do reino de Deus. Eu posso comer, porque eu preciso comer para viver, mas eu posso comer para não herdar o reino de Deus. Olha só que situação que nós estamos, né? No corpo, dependência química, né? Já afetou a alma, já afetou vários lugares. Então, mas o corpo está manchado, o corpo precisa ser tratado, o corpo precisa ser restaurado. O espírito, tem umas manchinhas no espírito. Né? A gente achava que o espírito não tinha manchinha, sabe? Antes a gente achava que era alma e corpo. Mas 2 Coríntios 7:1 fala que para nós santificarmos o corpo e o espírito. Então, existem umas manchinhas quando nós temos contato, relacionamento com os seres das trevas, né? E tudo isso tem que ser limpo, né? Então, Deus quer nos restaurar. A restauração do tabernáculo é a nossa vida, né? E tudo isso Deus quer fazer. Glória a Deus que Ele quer fazer. Então, tem áreas da nossa vida que eu aceitei Jesus, tanta coisa já sou liberta. Tem gente que chegou na igreja com depressão, com pânico. Glória a Deus, Deus libertou. Tem gente que chegou viciado em droga, por uma oração, cada caso é um caso. Então, Deus opera do jeito que Ele quiser, Ele opera. Né? Pode ser libertação de uma coisa específica, ou alguma cura, ou de emoções, né? Uma cura física. Então, tem outras áreas que vão ser libertas com o tempo, né? Então, tem casos de maldições hereditárias, consagrações, traumas emocionais, pecados e envolvimentos espirituais. Então, o Espírito Santo, ele é completo, mas só que, para ele poder se manifestar na nossa vida, na alma e no corpo,
ainda tem, a alma faz um filtro com tudo aquilo que está da vida passada. Então, ainda ele não consegue se manifestar na nossa vida, até que nós sejamos restaurados. Então, dentro da restauração, os termos que nós encontramos na Bíblia é santificação. Santificação é kadosh no hebraico e agos no grego. Tem o significado de separar. Nós somos separados para Deus, né? Separados do mundo e separados para Deus. É do mundo para Deus. Isso não quer dizer que a gente não vai viver no mundo, né? Porque Jesus falou assim, não peço que tire do mundo, né? Não é isso, mas é aquilo dentro do coração. Desde o Antigo Testamento, Deus fala da propriedade particular, que o povo dele era dele. E em Eva, era dele, o povo dele, mas ela fez uma decisão, uma escolha. O que aconteceu? Ela não foi fiel, ela não teve a primazia em Deus. Ela dividiu o coração, vou falar? O termo é divisão, porque essa divisão é a coisa pior que pode existir até hoje na nossa vida. Então, uma ordem, né, sobre santificação. Sede santo como o Pai é santo, né? E parece uma ordem, um imperativo. E parece uma coisa muito difícil, né? Mas Deus nos fala em Gênesis 7, só para falar do que Deus quer de nós, né? Como ser separado para Deus. Gênesis 7, 1, Deus fala para Abraão. A Eva já fez isso. O coração, né? Gênesis 17, 1, Deus fala para Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Então, era na presença dele. A Eva estava na presença no Jardim do Éden. Então, Deus quer, anda na minha presença e ser perfeito. Como você é perfeito? Né? Sabe que a outra tradução na NVI fala assim, anda na minha vontade. Olha que bênção, porque às vezes presença parece uma coisa mística, né? A presença de Deus. Glória a Deus, mas anda na minha vontade, a NVI, e seja íntegro, seja inteiro, não seja dividido um pouco aqui, né? Eva foi infiel porque estava com Deus e olhou outro, né? E Deus fala para Abraão, né? Fica assim, seja íntegro, fica na minha vontade e seja íntegro, inteiro, né? Glória a Deus, né? E depois eu volto para cá, mas antes, eu quero entrar nessa questão da divisão, porque depois vai ter, já falei aqui, a divisão no coração. Elias falou assim, por que quando Elias estava no monte lá, com o povo todo de Baal, os profetas de Baal, e ele fala para o povo, por que cocheais entre dois deuses? Se vocês querem seguir a Baal, vai, escolhe, né? Não fica dividido, Baal ou Deus, escolhe, divisão no coração. Jesus fala assim, não podeis servir a dois senhores, se for a Deus, sirva a Deus, mas se for a Mamon, sirva a Mamon, né? E talvez a gente diga assim, Tiago fala assim, porque o coração é dobre, coração dividido, coração dobre é dividido. Então, um pouco para cá, um pouco para lá, e não caminha, é inconstante, né? Então, o problema do coração é terrível. Esse coração é terrível. Então, por isso que Davi fala, né, Senhor, cria-me um coração puro, né? Mas Davi falava, né? Com integridade do meu coração eu te servi, eu te busquei, com integridade, coração inteiro, né? Então essa é uma dificuldade muito grande no ser humano e é aquilo que Deus já fala desde Abraão o tempo inteiro. Deus fala, né? Então aí nós podemos falar assim, não, mas eu não tenho Baal, não tenho Mamon, eu não tenho nenhum Deus que eu queira, mas tem um Deusinho aqui que é terrível. É o eu, né? Esse daqui é terrível, né? Porque ao mesmo tempo que é o eu aqui na natureza humana, mas ao mesmo tempo eu sou eu que eu quero as coisas de Jesus. Então, olha só, né? Mas só para entender que situação que nós estamos, tá? É a restauração que Deus quer para nós. Glória a Deus, né? A purificação, outro termo, né, é para restaurar. A santificação, ser santo, ser separado para Deus, ser um povo para Deus, né, ser determinado para Deus.
Outro termo que nós encontramos, purificação. Né? Purificar é lavar pelo sangue. Quem for para Israel vai ver que fora do templo tem várias, tipo piscina, não sei como que chama, mas é para os sacerdotes se lavarem. Tinha que estar puro. Esse Êxodo 30, 17, orientação dos levitas também para se lavarem. Eles tinham que estar puros, limpos, para poder entrar na presença de Deus. Né? Então, a purificação, para nós termos a presença de Deus, glória a Deus, né? Temos que estar limpo. E como que é essa? Pelo sangue. Eu não preciso mais estar lá no templo, se lavar ou trazer algum sangue, não. Senhor, me perdoa, né? O sangue de Cristo tem poder, glória a Deus. João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça, né? E a transformação, então nós falamos de santificação, purificação e agora transformação. Né? A transformação vai ocorrer quando há mudança. Né? Existe uma mudança, então transformou. Se foi só só assim, eu mudei de lugar daqui para cá, ele não mudou. Tem que ter uma mudança. E a mudança aqui dentro, no nosso interior, no nosso coração, só tem quando há arrependimento. Porque o arrependimento significa voltar, não está mais naquela situação. Eu vou sair daquela situação. Houve uma mudança. Né? Então, para que haja o arrependimento, em primeiro lugar, tem que ter reconhecimento. É o Espírito Santo que nos convence de todo pecado, de toda justiça e juízo, né? E a palavra de Deus. Na palavra de Deus Deus vem e fala, e né, o Espírito Santo toca e vem convencendo. Isso é dom de Deus ainda. A nossa parte, confissão. Nós temos que confessar, nós não podemos ter preguiça de... Né? Não, eu quero as coisas de Deus, eu quero mais de Deus, então vou confessar. Vou pedir perdão, é minha parte também. E o arrependimento é um dom de Deus, Deus vem com o arrependimento, né? que faz mudar. Né? Em Romanos 10, 9, 18, Deus dá o arrependimento a quem Ele quiser. E quando vem o arrependimento, a convicção do pecado contra Deus e a pessoa contra quem pecou. Né? A parábola do filho pródigo, né? Ele diz, pequei contra ti e contra os céus. Existiu uma consciência forte disso, um reconhecimento. Né? E Deus dá o arrependimento a quem Ele quiser. Então, Senhor, então vem, se eu preciso, eu vou clamar mesmo para Deus vir com arrependimento. Né? Se eu não receber, eu quero. Em cada situação de pecado na minha vida. Em hebraico tem duas palavras para arrependimento, naham, shibit. Então, mas só para dizer, falar bem rápido, né? Está na parte mais emocional, né? E chora, puxa vida, né? Leite derramado, né? Porque tal. Agora o shibit, fazer uma mudança. Eu fiz uma mudança, uma decisão de mudança, porque não, aquilo eu não quero. Então, em grego também tem duas palavras, metanoia. Metanoia quer dizer uma mudança intelectual, espiritual, é tudo aqui, uma mudança interior. É isso. Tem uma outra palavra chamada espitrefo, nem sei falar direito, mas é uma transição espiritual, né? Em outras palavras, as áreas tocadas pelo arrependimento, emoção, vontade, intelecto e espírito, em todas as áreas da nossa vida, o arrependimento tem que ser tocado. Então, daí existe uma transferência do amor de Deus, né? E o verdadeiro arrependimento vai trazer tristeza, né, uma tristeza sem fim pelo pecado. Mas Deus, realmente eu sou isso, Deus existe aquilo, Deus, perdão, Senhor, tira isso. É uma coisa até de não se conformar, de tão horrível que o pecado se torna. Profunda humilhação diante de Deus. Né? Fala assim, Senhor, eu me rendo. Senhor, não dá. Se tu não estiveres, não dá. É se render até fisicamente, porque não dá. Né? É o sentimento de vergonha. Na ausência, não há arrependimento, somente mudança intelectual. Né? Esas 9:6. Né? Então, fala, o que tem? Né? Isso não é arrependimento. Aversão genuína pelo pecado. Aquilo traz um repúdio, né? contra aquele pecado de tão mal que nós sentimos que fez para a própria carne, ou para alguém, ou para o ser humano, e que ofende a Deus. Né? Então, tem uma aversão. E tem frutos, né?
tem que ter fruto, e não é religiosidade, não é uma coisa assim, falsa. Eu vou colocar aqui os frutos, ó. Os frutos, ó. Como que depois tem os frutos, tá? Como Deus traz esse arrependimento? Pela bondade. Quando nós vemos quem Deus é, quantas vezes acontece isso quando nós louvamos, adoramos a Deus, nós vemos que Deus é tão bom e vem um choro, Deus ministra, Deus fala e nós pedimos perdão, né? Pela palavra, pela repreensão, ele provoca orar para voltar, né, o filho pródigo, e a presença, vem a presença dele, a gente só chora, Senhor, perdão, né? Olha só, os frutos, né? Sempre tem um fruto, né? Tem uma confissão específica, né? Uma restituição. Não, eu não quero ficar com aquilo que não é meu. Zaqueu, ele devolveu, né? Tudo aquilo que não era que ele pegou a mais, ele devolveu. Né? Aquela consciência diante de Deus, eu não quero ficar com aquilo que não é meu. Né? E ainda mais que em Apocalipse, talvez Coríntios, que fala que os roubadores não herdam o reino de Deus. Então, pelo amor de Deus, eu não quero ficar com aquilo que não é meu, tá? Então, tem esse sentido, né? Abandono do pecado, Maria Madalena, né? Ela se sentiu tão aconchegada com Jesus, que tudo aquilo que ela fazia, tudo aquilo ficou para trás. Né, foi o amor de Jesus, né, então tem um arrependimento. Deus estava fazendo isso, eu estava nisso, ela nunca mais quis, né, abandonou. Então, a aversão, né, e incapacidade de fazer o mesmo. Aquilo fica tão para trás, que é incapaz de fazer o mesmo, porque sentiu o coração de Deus. Né? Então, em relação ao arrependimento intelectual ou emocional isolados não traz transformação. É bom a gente entender, porque quando a gente vê que não tem, né, muitas vezes a gente pode concordar de cabeça, é verdade, Deus é aquilo, tal, de cabeça. Mas aqui falar intelectual, emocional, isolado, não transformou meu coração. Meu coração ainda está mal. Né? Eu posso não ter, né, fazer assim, exteriormente, mas o coração ainda não está correto. Né? Então, o verdadeiro arrependimento tem consequências de transformar o coração na mente, na emoção, no desejo. Né? E se não haja frutos, é necessário buscar esse dom de Deus, porque é um dom de Deus. E a Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, para não viver no engano. Né? Quem quer, né? Eu quero ir para o céu, de repente eu estou indo para o inferno? Já pensou? Misericórdia. Né? Por que a gente diz isso? Porque a gente viu tantos problemas, né? De liderança, de líderes, né? No mundo inteiro. Né? Pastor, é isso, aquilo, de repente cai. Como que acontece isso? Não é? Então, o arrependimento no começo pode ser uma coisa assim, mas lá na frente fica um rombo. Né? Então, vamos nos cuidar. E glória a Deus que Deus dá, é dom de Deus. Então, vamos pedir. Vamos ficar como aquela mulher, sabe? Aquela mulher que fica importunando, fala assim, não, Deus, eu quero. Não, Deus, eu quero. Né? Quem já ficou lá o tempo inteiro lá falando? Eu fiquei meses e meses e meses, mais de 6 meses, por 1 hora orando, ligo para Deus visitar. Fiquei. E Deus veio. Tem que ter uma determinação de buscar. Né? Aquele que quer servir ao Senhor, quer buscar, tem que ter uma determinação. Porque senão nós vamos ficar que nem água, né? Nas ondas, onde a onda leva, vai. Bate para cá, vai. Bate para lá, vai. Nós não podemos ser assim. Né? Aqui eu vou até pular, tá? Sempre houve a transformação. Agora, então, o que é o velho homem? Né? Se eu conseguir dar até o velho homem, o resto eu acho que dá para entender por tabela, tá bom? Então, o velho homem é a natureza humana que ficou dentro de nós, né? Enquanto nós comandávamos a nossa vida. Olha só, está tudo pretinho, né? É o velho homem, né? A natureza rebelde, né? Então, nós vamos ver aqui, olha só, Romanos 1, são várias passagens, mas um só para... Nós vemos que Paulo, se nós quisermos ver a natureza humana ou frutos da carne, em cada carta dele ele fala, porque eu acho que ele teve tanta revelação de Deus, ele teve um entendimento daquilo que aconteceu
no ser humano e a obra de Deus, a obra de Jesus naquela cruz. Eu acho que Deus deu uma coisa para ele, e em todas as cartas ele fala da natureza humana e aquilo que Deus quer operar. Né? O Espírito Santo operando nos corações. Então, aqui é só Romanos que eu coloquei, mas além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental para praticar o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Olha só. A que ponto nós chegamos? Inventores de prática do mal, né? E a Bíblia fala que, né, existe uma multiplicação do mal, né, da corrupção, assim que nós vivemos. Então, e no Antigo Testamento, isso no Novo Testamento, né, que Paulo fala em cada livro, Tiago fala, Pedro fala, Apocalipse, e no Antigo Testamento também, os profetas avisavam, né? E aqui estou falando do coração dividido, que foi a coisa mais terrível. Quer servir a Deus, mas não quer. Quer um pouco, mas não quer. E Juízes, a história foi assim, né? Quer, não quer, quer, não quer. E no fim, né, até a cultura ficou perdida. Né? Agora, o que a Bíblia fala em relação à natureza, né, do homem? Né, que Deus conhece. Deus sabe não só a natureza, mas o coração que está lá dentro, ele conhece. Né? E a terrível coisa, que a carne sempre vai militar contra o espírito. Né? Paulo fala assim, o que vai ser dele se ele carregar a morte, o corpo, nas costas? Me perdi o versículo, mas... Existia um castigo que era carregar o corpo de uma pessoa morta. O que acontece? O corpo da pessoa morta está gangrenando, está apodrecendo. E se eu carregar esse corpo com a morte, aquela gangrena vai passar para a minha pele, para a minha carne. Então, se eu carregar o velho homem, a minha velha natureza, eu vou ficar gangrenada também. Né, com a podridão. Então, agora, o que eu tenho que fazer para livrar do velho homem? Né? O velho homem está lá. E a questão do velho homem é que ele tem um associado. Ele tem as trevas lá junto, ajudando ele. E a Bíblia fala que a inclinação da carne é para a morte, e a inclinação do espírito é para a vida. Então... Primeira coisa, buscar o Senhor, desde o começo, né? Buscai ao Senhor, né? Amós fala, busca o Senhor, né? Buscai ao Senhor. Deus fala para Davi, buscai a minha face. Davi fala, a tua face te buscarei. Que lindo! Né? E despir do velho homem, né? São passagens, são versículos, né? Que tá na Bíblia, né? Então, é fugir daquilo que é mal, né? Mortificar, renunciar ao velho homem. E aqui que fala, né? Quando Jesus fala assim, quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Toma a cruz, porque se eu tiver que carregar o velho homem nas minhas costas, aquele velho homem, a podridão, vai passar para a minha carne. Né? Mas eu tenho lugar para colocar, na cruz. Né? E Jesus, né, até tem hora que... Quem já falou assim, Deus está pesado. Senhor, o negócio aqui está pesado. Senhor, não tô. Mas sabe que até para Jesus a cruz foi pesada? Deus não mandou o Simão lá carregar, ajudar Jesus? Né? E ele foi lá... Mas só que o que aconteceu? O Espírito Santo ressuscitou. E Deus nos deu o Espírito. Jesus subiu, Jesus enviou o Espírito Santo para nós. Nós temos o Espírito Santo, glória a Deus. Então, eu tenho que carregar essa cruz, mas é o melhor lugar para a carne. Senão, onde que eu vou deixar? Se eu deixar nas minhas costas, se deixar comigo, o que acontece? Vai me apodrecer. E a inclinação da carne
é para a morte, né? Vai me apodrecer. Mas eu tenho um lugar para colocar. E eu tenho o Espírito Santo, glória a Deus, porque as trevas vão fazer uma dupla dinâmica com a carne, assim, poderosa. E a gente sabe que as trevas, Paulo fala assim, que ele não despreza os ardis do inimigo, porque o inimigo vem mesmo e é forte. Mas a Bíblia também fala assim, ele é muito mais forte que nós, mas a Bíblia fala assim, bem maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós carregamos essa cruz sim, porque é para colocar a carne, a natureza humana. E aí vem o Espírito Santo que nos ajuda cada um do povo dele, glória a Deus, né? E levanta, porque nós ficamos cansados. Não, Deus está difícil, Deus, né? Mas quando vem o Espírito Santo, vem um renovo, vem a força. E quando nós somos fracos, Deus fala que Ele é forte em nós, porque o Espírito Santo está em nós. Então, essa é a época da graça, a graça e o Espírito Santo em nós. A bênção que é, nós vivemos esse tempo onde o Espírito Santo pode estar dentro de nós e Deus operar, né? Porque fora de nós dependia da minha permissão, né? Não, até agora também, mas dentro de nós ele já opera o querer, já opera o realizar. Isso é tremendo, porque se Paulo fala assim, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu quero não quero eu faço, fica uma situação difícil, realmente, parece que aquilo quer dominar a nossa vida. Mas quando vem Deus com o Espírito Santo que opera tanto o querer quanto o realizar, gente, isso é muito poderoso. O inimigo é forte mesmo, mas o Espírito Santo, o Senhor Deus, é muito mais que isso. Glória a Deus. Né? É isso que nós temos, né? A graça de Deus, né? Aqui, apresentar-se a Deus, né? Romanos 12:1, Paulo fala assim, rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos vivos, como oferta. Gente, o que uma oferta é feita num altar? Apresentais, né, no altar. Uma oferta no altar, ela é queimada. Não é uma oferta assim, eu vou dar, que gostoso. Não, ela é queimada. A oferta está lá para ser queimada, para virar cinza, para não virar nada, e depois a cinza joga fora. Né? Então, despir do velho homem, se apresenta a Deus, né? E Deus vai queimar, glória a Deus, vai queimar o que é impureza, glória a Deus. Né? Dói, às vezes pode doer na carne, mas a impureza sair é um livramento, é como que a impureza fosse um veneno, é como que Deus estivesse tirando o veneno da nossa vida. Como que nós podemos livrar do velho homem? Renovando a mente, né? Romanos 12:2 fala assim, não conformeis com este mundo, mas tem Bíblia que fala, a versão transformai-vos, mas o original é sede transformados, porque transformai-vos é imperativo para eu me transformar. Eu digo isso porque bons anos eu pensei nisso e realmente deu tudo errado. Mas quando entendi que sede transformados, o sede que é o imperativo, é permitir que o Espírito Santo, que a graça de Deus venha e nos transforme. Olha só que bênção. Eu nem tenho que fazer esse esforço. Deus vem e faz. Né? Lógico, tem a nossa parte de corresponder com fé, em obediência e em determinação. Né? Então, olha só, esse desenho lá. A mente está cheia de minhoca. Né? Quando as coisas não são do Senhor, é minhoca, né? Pensa naquilo, na fofoca, né? Mas a Bíblia fala assim, né? Para estar renovando a mente com a palavra de Deus. Olha só, quando vem a palavra de Deus nessa figura de baixo, a mente fica iluminada, tem luz, porque a palavra é luz, Jesus é luz, né? Então, e pela aula do pastor Arthur também, né? Quando vem as conexões, vem luz, tem eletricidade aqui, mexe com a nossa mente, mexe com a nossa alma, mexe com o físico, mexe com tudo, glória a Deus, né?
Agora, vestir o novo homem. O que é vestir o novo homem, né? Que a Bíblia fala. A parábola da grande ceia, aqueles convidados todos que no fim foram os mendigos, foram todo mundo convidados, porque aqueles que foram convidados não queriam ir, e eles foram tirados da festa. E falou assim, mas Deus, como assim? Não era para convidar? Mas eles não estavam vestidos adequadamente. Mas como? Se eles eram mendigos, tal, como que eles vão ter vestido de festa? Mas Deus não estava falando disso. Deus estava falando, sabe o quê? As vestes espirituais, a salvação. Então, aqui, Deus está olhando o coração. Né? Vestir o novo homem é o coração, é a salvação. Né? Eclesiastes 9 fala assim, que nunca falte na sua vida as vestes brancas e a unção. Né, a unção de Deus, a presença de Deus. Este é o novo homem, a unção de Deus. Né, andando no Espírito, Gálatas, né, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Né, então está cheio do Espírito. A nossa vida é estar cheio do Espírito. Porque se o Espírito Santo não tiver lugar, a carne vai ter lugar. Então é uma escolha, é uma determinação. Ou é a carne ou é o Espírito na minha vida. O que eu quero? Né, é uma determinação. Tá? Então, tem outros itens, mas eu vou até... Agora, então, o novo homem, né? É o contrário. Então, o novo homem é o homem que foi criado. O Espírito Santo já está vivendo no novo homem. Ele está... aqui esqueci de colocar o coração na figura, mas Jesus está em primeiro lugar, tanto é que Deus, desde o começo, fala assim, né? Moisés, Deus falava assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente. Por quê? O coração ficou dividido. Eva dividiu, né? Com aquilo que a serpente disse, que Deus não foi o primeiro, mas então Deus fala, amarás o Senhor de todo o teu coração. Quando entra o Espírito Santo e Jesus reinando no coração, aí o novo homem, ele pode aparecer, ele pode manifestar, ele pode dar os frutos, né, do Espírito. Então, o problema aqui, como foi o coração dividido? Foi terrível, tá? Então, os passos, né, nascer de novo é ter o Espírito Santo, tá? Isso aqui não tem, né, exercer a fé, crer, fé, pela palavra. Então, por isso que sempre nós dizemos, leia a palavra, faça o curso, palavra. Por quê? A fé pelo ouvir pela palavra, e a fé vai fazer com que haja uma determinação, né? E essa determinação que vai fazer a diferença na nossa vida. É a nossa parte. Se tudo é pela graça, podia falar assim, graça, tudo Deus faz, então não tem que fazer nada porque Deus faz. Não, tem a nossa parte, essa determinação. Né? Porque se não determinar, a gente não chega a lugar nenhum. Mas né, com a fé, Deus já deu a semente da fé. Né? Se existe uma determinação, nós vamos chegar naquilo que Deus quer. Amém? Então, Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Né? Então, aqui também, no Antigo Testamento ele já falava, conheçamos e prossigamos em conhecer. Pedro fala, crescei no conhecimento e na graça, né? Conhecer quem Deus é. Né? Vai ser na palavra, na fé, na determinação. Tá? Agora que nós vamos entrar nas bem-aventuras, desculpa, gente, por causa do horário, tá? Mateus 5, 3-12, né? Então, aqui, no Sermão da Montanha, Jesus fala da essência do reino de Deus, né? E para que todo o povo visse que não era aquilo que todo mundo podia, né? Falar assim, o rei vem, são as coisas naturais no território, mas dentro do coração. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Então, o contrário seria orgulho e rebeldia. Qual atitude para combater o orgulho? Porque nós nascemos com orgulho, por mais que nós pensarmos, eu não sou orgulhosa, eu não sou rebelde, mas a Bíblia, né, em Salmos fala o quê? A teimosia.
não sei se cada um já percebeu que cada criança, desde que nasce, é tão teimosa. Eu quero, é assim, né? E cada um tem o seu jeitinho, é uma teimosia, é pecado de rebeldia, dizem lá em Samuel, né? Então, porque eu quero, é assim, né? Eu não estou pensando em Deus, eu estou independente, né? Então, qual a atitude para combater isso? A humildade, né? E como que faz isso? Pela submissão. Submissão não para submeter a tudo, não, a Deus, tá? E é que chegou o horário, né? Mas olha, vocês têm os slides, né? E tem para quem quiser, nós vamos ter a apostila também. Mas o mais importante de tudo aqui quem é do Espírito, quem nasce do Espírito é Espírito, quem é da carne é da carne. Né? Então, nós temos que nascer no Espírito. Então, e se nós temos a semente do Espírito, nós vamos frutificar as coisas do Espírito. Então, o que nós temos que fazer é se encher do Espírito para que a carne não tenha lugar, para que se o Espírito Santo não tiver lugar, Jesus não for a primazia, a carne vai ter lugar. Né? Então, o importante, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, porque os frutos que nós podemos dar no caráter vai ser frutos do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, né, enchei-vos do Espírito, né, e crescei no conhecimento e na graça do Senhor. Então, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje é a última aula desse período que cremos que Deus nos orientou, que nesses 2 anos, ano passado e esse, um período atípico, mas foi uma direção do Espírito Santo para especificamente nossa igreja. Para muitos pastores, diáconos e obreiros, esse curso foi uma reciclagem, muita coisa nova, claro. Por isso que nós orientamos desde o primeiro dia que isso era voltado a todos, especialmente pastores, diáconos e obreiros. Reciclagem e atualização. Tá? Claro que a maioria dos alunos são novos, né? Mas é o tempo de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um planejamento para nós, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje é o fechamento do curso. Acho que você tem que liberar aqui só para mim. Isso. E esse versículo, Paulo falou para Timóteo, Timóteo, você procura se apresentar a Deus aprovado. Por isso que aqui são pastores, obreiros, diáconos, tem que se manter o que? Aprovado sempre. Então é uma reciclagem porque Deus está nivelando a igreja, Deus está ajustando a igreja. E o curso nos ajuda a nos situarmos nos caminhos do Senhor, se estamos continuamente aprovados, tá? Então faz o teu papel de ser fiel e são coisas pequenas, tá? Ser aprovado quer dizer ser aprovado no mínimo. Deus não exige coisas difíceis, complicadas. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Foram períodos assim que Deus tem testado a muitos corações, todos os corações têm sido testados, e naquilo que envergonha Deus tem transformado. Aqueles que estão abertos, claro, né? E que maneja bem a palavra da verdade. Por que tem que manejar bem? Porque muitos de nós estávamos talvez manejando mal a palavra da verdade, então foi um ajuste, tá bom? Quando eu fiz o seminário, há muitos anos atrás, esse versículo, esse pedaço do versículo, acho que fica mais significativo para mim e para você. Nós não visamos tanto o título, nem muito, nem pouco. Não é o título que nos pesa, né? E se isso pesa, Deus tem que ajustar o coração e a motivação de cada um, tá bom? Por quê? Eu creio que se Deus nos pediu para alguns reciclarem, se o Espírito Santo pediu para você fazer o curso, é porque Deus te orientou e o meu papel é pegar o diploma da obediência. Eu creio que no dia que você receber o diploma, você vai declarar: o diploma eu fiz porque eu queria te obedecer, o Espírito Santo. Então, não
eu quero ter um título. Não nessa motivação. Essa motivação, você sabe que não é válido, tá? Mas uma motivação do tipo, Deus, o Senhor pediu para eu fazer, eu fiz. E eu queria entregar. É como devolvesse o diploma dizendo, eu te obedeci. Então, eis que obedecer é melhor que o sacrificar. E o ouvir melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, melhor obedecer. Então, se Deus nos pediu como igreja a termos todo esse trabalho, que foi um sacrifício, mas foi mais do que isso, foi obediência. Nós fizemos com alegria e obediência. Deus pede coisas pequenas, são coisas muito pequenas. Aquele que é fiel no pequeno, no pouco, é porque Deus quer dar o muito, tá? E aqueles que creem nisso, aqueles que são fiéis no pouco, Deus com certeza, Deus não mente, Ele vai dar muito. Então foi um teste, não digo nem um teste, Deus avisou. Eu creio que muitos foram tocados pelo Espírito Santo e seguiram essa, e vai ter que liberar de novo a técnica. Tá? Isso. E eu mandei um questionário, acho que você já deve ter esse questionário. Por que eu fiz isso? É para você se autotestarem, né? E o seu mentor, o pastor, ou quem estiver te acompanhando, eles vão ter uma maneira de autoavaliação e te avaliar, tá bom? Do tipo, você fez o curso de obreiro, é só marcar sim, ponto. Simples, gente. Leitura da Bíblia, você leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse nesse período? Aqueles que já leram do tipo em 2019, 2018, tem pessoas que leram 3, 4, 10 vezes, né? Então, você diz sim, claro, né? Mas muitos leram ano passado e esse. Aí você marca um X. Aqueles que nunca leram, você tem tempo ainda, tá? Vai lendo. A segunda fase das perguntas. Tive a minha experiência com o novo nascimento. Você teve a experiência com o Espírito Santo? Sim ou não? Né? E você marca, você descreve, se você puder. Você é batizado nas águas? Quando e onde? E com que idade? Foi batizado no Espírito Santo? Quando? Sou fiel na parte financeira? Sim. Sou mesmo fiel na igreja? Sim. Tá? Você vai marcando aí. É o mínimo, tá? São coisas pequenas demais, mas são importantes para você, tá bom? Maneja bem a palavra da verdade. O fato de você ter feito o curso, a gente vai considerar que e tem que ter participado 100%, tá, do curso, né? Assistir metade, não. Aí você revê aquilo que você não assistiu, tá bom? Outra, não tem do que se envergonhar, né? Se não deu tempo ainda, se você tiver ainda com um casamento irregular, não tem nada assinado, regulariza, tá? Por que isso? Olha, na Bíblia ela recomenda que aqueles que não estão casados, eles estão em pecado de fornicação, tá? Isso daí desqualifica qualquer obreiro. Então, isso é vergonhoso? No reino de Deus é. Então, você tem tempo de dar um ajuste aí no cartório, o que seja, tá bom? Você tem algum vício forte, por exemplo, de bebida, fumo, alguma coisa parecida? Estou liberto? Só marca, porque do ano passado para esse é bem possível que isso já tenha sido liberto. E se não, você tem até alguns dias aí, tá bom? Você está resolvendo suas pendências financeiras com honestidade? Tá? Você tem que ser honesto, tá? Você tem um coração de pastor, ou você ama a igreja? Igreja é aqueles que são irmãos em Cristo Jesus, tá? Aqueles que são participantes da igreja. Você ama a igreja? Estou em submissão. Eu respeito os meus pastores. Ou respeito as autoridades, respeito a igreja. Tem desejo e oro pela salvação dos perdidos. Você se interessa pelos outros? Participo da célula online. Se não, você começa a participar, tá?
Você coopera em alguma coisa na igreja ou nunca vai na igreja, né? Você tem que participar da igreja, tá bom? Tem tempo? Tem um tempinho aí, tá? E para você começar, tá bom? Caso você tenha dito sim em tudo, você declara, você bota teus dados aí e o teu mentor vai te aprovar, tá bom? É um mínimo para se tornar um obreiro aprovado. Eu acho que é o mínimo. Deus não pede muita coisa, não. Né? É pouquíssima coisa até. Mas, poxa, Deus não pede muito. Não, Deus pede fidelidade pequena. Né? Deus não pede grandes fidelidades. Né? Grandes fidelidades foi Jesus que morreu na cruz. Coisa desse tipo, tá? Para nós, não. Ele só... Pelo que eu saiba, Deus nunca me pediu coisas excepcionais, mas muito pouco, tá bom? Claro, de acordo com que você vai crescendo, Deus vai pedindo alguma coisa a mais, tá? Aí você vai receber um certificado de conclusão. Isso vai ser válido para quê, né? Eu consegui um emprego melhor? Não, depois eu te explico, tá? Bom, agora você vai conhecer só algumas visões que a gente tem e da onde você deve se encaixar dentro da visão da igreja. Na nossa igreja, alguns questionam, aqui não tem isso, não tem aquilo. Então você vai se encaixar, vai entender mais ou menos o que a gente crê e como a gente funciona. A gente crê nos 5 ministérios, não que a gente dê título, o apóstolo tal, né, o profeta Cláudio, o evangelista Fernando. Não, a gente não faz isso, tá? Às vezes você tem um dom natural na parte profética, também pastoral e às vezes de ensino também, mistura-se. O título é de menos, tá? O importante é Deus te usar. Não adianta ter título e não ser útil. Não adianta ter um monte de diploma e não salvar uma alma viva, tá? Não tem sentido. Não tem. Então é importante saber o quê? A capacidade que Deus está dando, a Lida comentou sobre a graça, a capacidade que Deus está te dando, né? Sem precisar se preocupar com o título, tá? Não adianta ter título e não ter unção, né? Não adianta nada. Nada. É só título, né? Não sai para nada isso. Quem tiver no manto apostólico, pode ser que a maioria esteja, né? Ele é mais missionário, tem uma vontade de sair para fora. Tem pessoas assim, né? Gosta, já pensa em sair para o exterior, para lá, ou entre os índios. Ele tem essa gana de salvar muita gente. Quero ir para a favela, quero ir para lá e para cá. Ele tem vontade de abrir frentes, ele tem vontade de abrir igrejas, missões, abrir frentes, né? Tem pessoas que são assim, né? Gosta de dar apoio a outros ministérios. Ele é forte na Bíblia, quem está debaixo dessa unção apostólica, né? Desse dom que o Espírito Santo que dá. Tá? Por mais que você não tenha título, mas eu não sou nem obreiro, mas tem pessoas que não são obreiros, mas tem essa tendência. Isso é o mais importante. É o mais importante, tá? Às vezes, na célula, a pessoa consegue abrir célula e célula sem parar. Ele consegue abrir igrejas. Ele tem uma visão missionária, ele sai para fora, né? E tem um ensino forte também. E ele se move muito, né? Muito nos dons espirituais. Ele crê no sobrenatural, tá? E age no sobrenatural. Mesmo não tendo título, tá? Tem pessoas que estão no manto profético. Geralmente são pessoas que têm muita gana por oração. Acordam de madrugada, né? O pastor Jaime gosta de acordar de madrugada, né? Ele acorda de madrugada, ora, desde que eu conheço ele, né? Ele curte orar. Tem pessoas que gostam muito de... a Eliane gosta de ir para o monte fazer vigília. Não é qualquer um que gosta, não, tá? Fica até bravo, né? Eu gosto de fazer vigília, mas ela gosta de ir para o monte, né? Naquele frio. Não está nem aí, tá?
Mas é um peso profético. São pessoas que são mais proféticas, jejuam mais. Ela tem mais revelação do Senhor, são pessoas que têm mais visões, move-se mais em profecia. Deus usa mais em palavras proféticas de revelação. Elas têm um forte desejo de se mover na área profética, curtem muito quando Deus fala, têm ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo, são mais proféticos, tá? Ninguém é forte em tudo, tá? Pode ser que você esteja debaixo do apostólico e também no profético, amém, né? Vamos lá, esqueci o nome dele. O maior evangelista do mundo, que me deu branco. Billy Graham. Então, são pessoas que têm um forte evangelismo. Em qualquer oportunidade, fala de Cristo. Fala de Cristo. Faz com que as pessoas aceitem. Eles convidam pessoas, têm uma facilidade de chamar pessoas, né? Por exemplo, no nosso meio, tem pessoas que têm um peso no Café com Deus para trazer mais pessoas para Cristo. É uma célula. Se você tem uma célula, dá para notar quem é mais evangelístico. Toda semana tem uma pessoa nova. A pessoa tem essa gana, tem esse dom. Eu não. A maioria é bem melhor do que eu para conduzir uma célula, com certeza, né? Eu não sou lá grande coisa para isso, não, tá? Eu sou grande coisa para célula, não. Apesar que eu tenho, tá? E tem forte peso na visita a doentes para aceitar Jesus, vai para a criança para aceitar Jesus. É um peso que as pessoas têm, muitos têm isso, tá? É um dom, é uma unção evangelística, tá? Tem outros que são apacentadores. Tem pessoas que não querem ouvir ninguém, não gostam de visita, não gostam de muita conversa. Sim, não tem um dom de apacentador, não, tá? Mas muitos têm, né? Eles se envolvem em cura interior, acompanham os jovens, têm amor pelos jovens, têm paciência com eles, têm paciência com os casais, amam crianças, sempre estão atrás de aconselhamento, dão aconselhamento, né? Se envolve muito em eventos sociais. Quem é apacentador sempre está no churrasco ou numa pizza, tá? É bom, essa área é boa. Eu gosto da pizza, mas às vezes eu não gosto do evento social, você vê? Tem gente para tudo, né? Mas é um apacentador, né? É um apacentador. E tem o que é mestre, ele tem uma grande ênfase na unção do ensino, tanto na pregação. Nem todo mundo é pregador, são poucos. Eu vejo que nem todos. Não é porque Deus não está me usando, porque eu não estou pregando. Não, não precisa pregar, né? E nem precisa ser todo pastor prega. Não, claro que não. Tem pastor que é mais apacentador, né? Eu lembro de, não sei se foi verdade, acho que é verdade, me falaram assim que tinha um que queria ser evangelista e Deus falava assim, mas eu quero que você seja pastor de igreja, não fique saindo, fica aí, mas eu gosto de sair, e ele resistiu ao Espírito Santo, e disse para o Espírito Santo, eu quero ser evangelista, não quero ficar nessa área, né? Tá bom, Deus tirou a vida dele, né? E chocante, né? Poxa, tem pessoas que são melhor se submeter àquilo que Deus dá, porque aquilo vai frutificar, né? E alguns dizem, eu quero pregar, mas às vezes não é tão unção. Não, eu quero estar na área de louvor, eu quero profetizar, quero um microfone, mas às vezes Deus não te deu unção, não adianta, você não vai prosperar, não. E não vai glorificar Deus, não. Deus não deu essa graça. Então, tem outras áreas, né? Mas eu não vou aparecer aí, é vaidade, tá? Aí é vaidade. Aí nem sem comentário, tá? Então, não tá para a glória de Deus, não serve. Se não é para a glória de Deus, não serve, né?
Agora, se é para a glória de Deus, meu caro, às vezes tem gente que fica escondido, às vezes tem gente que vai para a igreja por causa da portaria, que é bem recebido na portaria. Não vai na igreja por causa da pregação, nem por causa do louvor, vai por causa do porteiro. Assim era no tabernáculo. O porteiro era extremamente importante no tabernáculo. Está envolvido o curso de obreiro, seminário, escola dominical, nem todo mundo ensina, tá? Nem todo mundo, tá? E nem todo mundo canta, tá? Você pode gostar, isso não tem problema, mas não quer dizer que você seja da área, tá bom? Algumas práticas que a gente faz aqui, né? Alguns me questionaram, puxa, aqui não tem veredas antigas? Já tivemos. E a Neuza Tioca, ela já está com idade, ela não está mais atuando, mas tivemos a Neuza Tioca, o Corte, né? A gente trouxe todo mundo já. A logística deles, a gente viu como eles funcionam, eles vieram aqui, já fizeram o curso. Foi bom? Foi bom. O que tem em comum entre esses cursos aí é o seguinte, eles dão um breve ensino da Bíblia, com algum assunto. E o que tem de diferença? Eles fazem ministração, eles fazem grupinhos, em grupo, para eles conversarem ou trocarem ideia, tá? É uma das práticas que eles fazem. E gastam mais ou menos 3 dias. Fizemos já. É o suficiente? Gente, a gente precisa ser curado e liberto mensalmente. Não adianta a gente fazer um curso não te deixa liberto por resto da vida. Isso eu percebi. Além do que dá trabalho a beça fazer, tá? Eu quebrei maldição, né? Já fui liberto. Foi nada, foi liberto de uma coisinha ou outra. Mas toda hora você precisa estar ligado, porque quebra de maldição e cura interior se refere a pecado e santificação. E libertação, isso daqui é contínuo. Então, geralmente, quem está envolvido em evangelismo, ensino, na área pastoral, sabe que isso é importante, tá? As pessoas precisam de libertação a vida toda. Então a gente faz mensalmente. Então, como a gente faz? A gente dá esse ensino no curso de obreiro de seminário, a gente reforça. Damos ensinos pontuais e relevantes mensalmente. Quem não participa é que vocês não percebem. A gente não dá qualquer assunto, não. São assuntos mais fortes do que se dão na quebra de maldições ou corte. Eles são bons, tá? Mas a gente não fica atrás, não, dos ensinos, tá bom? A gente sabe muito bem o que está fazendo. Só que, ao invés de dar durante 2, 3 dias, a gente dá o quê? Sempre. 10 a 12 temas por ano. Tá? Porque a gente sabe a direção do Espírito Santo. Ele sabe que você precisa, a igreja precisa em alguma área às vezes. Então o Espírito Santo revela, a igreja precisa de libertação nessa área e a gente faz. Tá? Todos precisam, todos. Né? Sem dúvida todos, mas alguns não sentem necessidade, e geralmente quem não sente necessidade é que precisa, tá? Eu vejo isso. E tem ministração pessoal, quando tinha presencial a gente fazia, quando voltar ao presencial, as ministrações presenciais a gente vai fazer de novo a ministração pessoal, por enquanto é online, tá? E temos uma utilização do questionário que é feito em quebra de maldições, em todas essas ministrações, a maioria tem questionário para preencher. Temos também. Se for necessário, a gente faz, tá? E a gente faz todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde, tá? É assim que a gente faz, é o nosso conceito. Eu acho que funciona melhor a gente dar todo mês, um pouquinho, tá? Ministração de casais também a gente já fez, Casados para Sempre, MMI, a gente fez isso. É originário lá dos Estados Unidos, é um curso. Então, quem tem mais na área pastoral, evangelístico, na área de mestre, eles têm esse peso de fazer cursos. Mesmo conceito que quebra de maldições. Casal que faz o MMI nunca mais vai ter problema? Mentira, a maioria... Eu fiz esse curso umas 2, 3 vezes, tá, gente? Tá? Eu sei o que estou falando, né? Então, os casais... depois do curso, não quer dizer que você não vai ter mais problema de casamento. Não é assim, não é assim que funciona. Assim, então, os casais precisam de ministração profética mensal. Alguns precisam de diário, porque brigam todo dia.
né? Então, é o normal? Lógico que não é, mas tem gente que briga demais, né? Então, o que a gente faz? Faz uma vez por mês, melhor do que fazer uma vez a cada 10 anos, tá? Então, a gente dá ensinos breves da Bíblia, assim, com assim eles fazem no MMI, eles fazem ensino, dão algum ensino pequeno e fazem ministração de casais, tá? 2, 3 dias também, e é caro. Como a gente faz? A gente faz ministrações mensais. E não esporádicas, mensais, com assuntos relevantes, tá? Inclusive teve um assunto relevante, sempre importante, tá? E creio que aqueles que ouvem recebem a unção na ministração, tá? Todo último sábado de cada mês às 18 horas. É a nossa visão, tá? A gente prefere uma coisa mensal do que um curso para o resto da vida. Não funciona assim. Tá? O discipulado, né, nós chamamos de células aqui. Bom, vamos ver. O discipulado, existe o que foi originado da Colômbia, G12, o MDA, que o Ebilber faz, né, reuniões domésticas, koinonia, que nasceu lá na Coreia. Geralmente eles fazem muita célula, reuniões nos lares, e eles fazem o encontrão. É um tipo de retiro, tá? E eles fazem, especialmente o encontrão, é um retiro que eles fazem 2 ou 3 dias imersos em assuntos de doutrina básica, tá? A gente faz isso, não, alguns já fizeram no nosso meio, nós não fazemos dessa forma, tá? E como nós fazemos? Bom, a gente acompanha as pessoas via curso de obreiro, seminário, mentoria pessoal nos cultos, células a gente faz, tenta te cercar através de acompanhamentos semanais, tá? A gente prefere dar um pouquinho sempre, devagar e sempre, só que nunca parando, tá? É o nosso peso, a nossa maneira de te acompanhar, tá bom? Bom, a visão ministerial atual até esse ano de 2021, 2020. Como que era? A gente se baseava na administração do povo. A gente se baseava por Jétro. Ele foi sogro de Moisés. Ele falou assim, Moisés, é muita gente para você cuidar e levar lá para a Terra Prometida. Então você divide e organiza com pessoas que vão comandar 1000 pessoas, outro pessoal que vai comandar 100 pessoas, outro pessoal que vai comandar 50 e outro pessoal que vai comandar 10. Para te ajudar, é uma organização, tá? Para que julguem esse povo em todo o tempo e seja que todo negócio grave traga a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem. Então, a gente tinha essa visão como igreja, que é bem organizada, baseada na Bíblia, administrativamente correto, né? E a gente se baseia por isso. Tanto é que nesse sistema de Jétro a gente entendia mais ou menos assim: líder de 10 são os obreiros, líder de 50 são os diáconos, líderes de 100 são pastores, líderes de 1000 são presbíteros, né? Presbíteros são pastores mais maduros. Bom, e de fato, organizacionalmente é muito bacana, é um sistema piramidal competente, tá? Se funcionar do jeito que... E mesmo tendo essa organização, Moisés teve maior dor de cabeça para conduzir o povo, tá? Pensa que foi fácil, não. Foi uma dor de cabeça, tá? Visão ministerial futuro, né? E de que maneira... Agora eu estou falando daquilo que Deus, eu creio que tem me revelado, tá? Que eu tenho sentido. O que eu tenho enxergado para frente, né? Chegou uma hora para Moisés, depois de alguns anos, ele falou assim para Deus: Deus, não posso levar todo esse povo depois de alguns anos. Ele falou assim, essa responsabilidade é grande demais. Ele tinha tudo organizado, mas ele estava sentindo muito peso
Por quê? Mesmo sendo organizado, não funcionava direito. Por um tempo funcionou, mas não funcionou muito, não foi muito efetivo, não funcionou direito. Se é assim que vai me tratar, tal, e se o Senhor se agrada de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. Ele falou, acho que não vou aguentar, não. Aí Deus disse a Moisés, tá bom, Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes supervisores entre o povo, leve-os à tenda do encontro, para que, tenda do encontro na presença de Deus, tá? Para que estejam ali com você. Deus disse, eu vou descer, eu vou falar com você. Eu tirarei do espírito que está sobre você e eu porei sobre ele. Deus diz, eu vou dividir aquilo que você tem sobre 70. Do que? O espírito e não mais título. E não era mais uma coisa, era organizacional, era mais forte do que a organização. O que era? O espírito. Vai ter gente com o teu mesmo DNA. Eles vão ter o teu modo de pensar. Eles vão ouvir aquilo que você ouve. Eles vão me ouvir também. Né? Eles vão ter a mesma intenção, a mesma motivação. Eles ajudarão com a árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Né? Esses foram os 70 ungidos de Moisés. E Deus ungiu essa turma aí. Então foi um novo momento que Moisés teve com o povo de Israel. Ou seja, Deus levantou o quê? A organização foi até um certo ponto. Depois de um certo ponto, Moisés falou que não estava dando muito resultado. Ele disse, tá bom, eu vou dividir aquilo que está em você, eu vou dividir o espírito da coisa. Tá? Então existe a possibilidade da divisão da unção. E para que todos tenham o mesmo espírito, a mesma visão, a mesma motivação. Tá? É possível, é o que Deus fez com Moisés, tá? Jesus. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, mandou-os diante da sua face de 2 a 2 e todas as cidades, lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que envia obreiros para a sua seara, tal. Ele mandou os 70 também, né? Jesus também estipulou 70 discípulos, tá? Bem, em Pentecostes, o que aconteceu lá? Estava uma turma lá. Dentre a turma devia ter os 12 apóstolos, mas não estavam só eles, estava uma mistura de pessoas, mulheres e homens. Eram pessoas fortes da sociedade? Não, eram pessoas ligadas a Jesus, só isso. Como isso, o Pentecostes estavam todos concordemente no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa em que todos estavam sentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais se repousaram sobre ele, cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Todos que já conhecem esse texto. O que aconteceu aqui? Olha, Moisés foi uma pessoa forte, hein? Meu Deus. Durante anos e anos e anos, os judeus tinham maior dificuldade de aceitar Jesus, porque Moisés era o cara. Era uma personalidade muito forte. Até que, acho que Paulo que falou, hein? Acho que foi Paulo que falou em Hebreus, sei lá. Falou assim, olha, judeu, você acha que Moisés é importante? É o seguinte, Moisés era um empregado da casa. O dono é Jesus, só para saber a diferença. Só para saber a diferença. Né? Então, nenhum homem é muito grande. Tá? Mas o que aconteceu aqui? O pessoal lá no Moisés recebeu o espírito que estava em Moisés. Em Jesus,
No Novo Testamento, as pessoas recebem não o espírito de Moisés, não o espírito de um pastor, não o espírito de uma personalidade. As pessoas recebem o espírito de Cristo. Não. É onde você quer chegar? Pois é. Deus vai começar a dividir. Em Éfeso também, a igreja de Éfeso começou com 12 homens cheios do Espírito Santo, tá? Onde você quer chegar? Bom, vocês fizeram o cor de obreiro direitinho aí. Até um certo ponto a gente funcionou como igreja organizada. Deus levantou obreiros, diáconos, pastores, por isso que Deus pediu. Aí eu percebi por que Deus pediu para fazer reciclagem. Dentre as igrejas, não somente nossas, no mundo inteiro, hein? Mas eu falo da nossa. E eu espero que isso aconteça. Que nos próximos dias as pessoas receberão um mover do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo vai derramar do seu Espírito para algumas pessoas. Espero que sejam todas. Mas não vai ser assim. Deus vai selecionar algumas pessoas. Eu estou na fila. Eu também fiz a reciclagem. Eu acho que muita gente, a maioria que está ouvindo está na fila. E eu creio que Jesus Cristo vai derramar do seu Espírito. Mas eu sou batizado no Espírito. É alguma coisa mais forte, porque se fosse, é algo um pouquinho mais forte, tá? Receber do DNA de Cristo. Porque cada um, às vezes, a gente monta a igreja em cima daquilo que a gente acha. Cada um faz do seu jeito. E não funciona, gente. Eu sei que não funciona. Não funciona. Cada um quer fazer seu reinado. Não vai funcionar. Eu sei que não funciona, né? Se o Espírito Santo começar a derramar de fato e recebemos direto de Jesus Cristo, do seu Espírito, tem muita gente eu creio, espero que muitos do nosso meio recebam que Jesus divida do seu Espírito sobre as pessoas. Por quê? Eu fiz alguma coisa aqui na Terra durante os meus 47, 48 anos de vida cristã. Eu acho que foi pouco e eu espero que um dia aconteça mais. Se você acha que é muito, eu diria, se você receber desse Espírito, que vai começar nos próximos minutos, eu estou te falando, hein? Vai começar. E isso, não adianta, ele foi escolhido por causa do pastor, gosta dele. Não vai ter mais isso, porque isso vem direto. Eu falei, não vem de Moisés, não vem de mim. Não adianta esperar de um apóstolo famoso. Não vem de um apóstolo famoso. Vem direto de Jesus Cristo. Ele vai dividir do seu Espírito sobre várias pessoas. Ele vai dividir isso, né? E essas pessoas vão ser levantadas. E outra, hein? Tem gente que não vai ter nem título. E vão fazer muito mais coisa do que eu. Se você acha que eu fiz bastante coisa, imagina alguém que não é nada, de repente recebe o Espírito Santo. Isso que aconteceu na igreja primitiva, gente. Não se dá ênfase que um apóstolo foi uma grande coisa, né? O grande coisa foi o apóstolo Paulo, que ele foi fora da curva. Estou perguntando para o Espírito Santo por que ele foi diferenciado. O resto não aparece. Por quê? Porque quem atuava foi a igreja. Foram pessoas que não eram conhecidas. E que explodiu o evangelho através de pessoas que nem são citadas na palavra. É o que vai acontecer. Quando? Por isso que eu marquei dia 22 aí, para a nossa igreja, tá? Para a nossa igreja. Eu marquei dia 22 de janeiro, para quê? Às 18 horas. Lá na Granja Viana a gente vai fazer uma reunião, todo mundo que fez curso de obreiro, aí fizeram a reciclagem. Porque a gente
vocês vão receber o diploma ao longo do tempo, não sei como que a gente vai entregar, tá? Ou no dia, não sei. O diploma de menos. O importante é que eu estou ligado que a partir desses dias eu vou ver pipocando quem? Pessoas cheias do Espírito Santo. Que vão ser confiáveis. Não vão ser igual de Moisés, não, hein? Porque o pessoal de Moisés, gente, eles eram muito traídos. Muita trairagem. Tá doido. Muito desistente. Não vai ser assim. Tá? Não vai ser assim. Muitos devem estar dizendo, valeu a pena ser fiel. No pouco. Deus vai levantar gente que você nem imagina. Aí você pensa, uau, ele não me... Pensei que fosse eu. Quem tiver muita vaidade, gente, não vai dar certo, hein? Melhor se humilhar. Porque Deus não vai confiar coisas. Jesus vai dividir do seu espírito para nós. Será para toda igreja será beneficiada, toda igreja será beneficiada, mas alguns serão levantados. Quem? Sei lá, gente. Eu estou na fila. Eu que quero receber. Aquilo que você quer receber, eu também quero. Porque Deus está o quê? Nivelando todo mundo, dizendo assim, quero todo mundo igual agora, hein? Por isso que no Novo Testamento, ninguém era muito mais do que o outro lá. Não dá muita ênfase nisso. A gente cita, os diáconos operavam muito mais que os apóstolos, né? Então, quem gosta muito de título, desencana, gente, porque não, você vai se decepcionar. Você vai dar burros na água. É isso que é? Burros na água, é isso que diz? O que significa burros na água? Não sei o que é isso. Isso vai acontecer quando? Eu acho que vai começar a acontecer. Se você me perguntar por quê, Jesus vai dividir do seu espírito no mundo. Só para a nossa igreja, com certeza não. Espero que Deus pegue o pessoal da nossa igreja e comece a derramar do seu espírito. Não para as pessoas ficarem famosas. Né? A gente não quer ficar... a gente não foi chamado para fazer... se tornar uma igreja famosa, mas a gente crê que Jesus tem que ficar famoso. Tá? É o que eu creio que vai acontecer. Então, seja fiel no mínimo. Corra atrás, você tem até o dia 22 de janeiro aí. O curso é curto, na verdade. É intenso, mas curto. Tente entender aquilo que o Espírito Santo ensinou para a nossa igreja. Tudo que eu sabia, boa parte de tudo que eu sei, eu transmiti. Tá? Então, da tua parte é ser fiel no pouco, tá? É ser fiel no pouco. Não quero receber o Espírito oriental. Não, você vai receber o Espírito de Jesus Cristo. Não, eu quero receber o Espírito do apóstolo tal. Mas, gente, sai dessa, meu. Os judeus estavam a mesma coisa. Eu quero o Espírito de Moisés. Meu caro, é o Espírito de Jesus Cristo, tá? Ele está vivo. Ele está vivo, tá? É o Espírito de Cristo que a gente tem que receber. Porque até então, o espírito humano foi muito forte até agora. Até um certo ponto. Moisés estava cansado porque só ele estava conduzindo. Agora não. Deus vai diluir para quem? Vai falar assim, Moisés, eu entendo. Não são muita gente que tem o mesmo espírito. É como Jesus dissesse, eu entendo. Cada um está fazendo do seu jeito. Mas agora o pessoal vai fazer do meu jeito. É o que o Espírito, é que Jesus Cristo vai fazer. Como que ele vai fazer? Ele vai derramar do seu Espírito para um montão de gente. O seu Espírito não é só falar em línguas, tá? Quando diz do seu Espírito, é do seu DNA, do seu modo de pensar, do seu modo de conduzir uma igreja, do seu modo de conduzir um culto, do seu modo de profetizar, do seu modo de cantar, do seu modo de agir. É isso que ele vai fazer. E quem tiver do seu espírito humano,
Gente, não vai dar em nada, gente. Você vai ter que aprender com aquele que está aprendendo de Jesus Cristo. Senão não vai dar em nada. Vai passar 10, 20 anos, não vai crescer nada. Tá? Vai ficar na mesma, como acontecia lá com Moisés. Tá? E só vai ser um peso. Vai ser um peso. Tá? E agora não vai ser assim mais. Por que vai acontecer isso? Acho que porque Jesus vai voltar. Tá bom? É o que vai acontecer. Se em fevereiro, em março, você disser assim, estou vendo nada, também a gente fica preocupado. E Deus, eis-me aqui, me levanta a mim. A gente não quer ficar no atraso, tá, gente? Deus vai começar a se mover no mundo inteiro, eu acho. Eu acho. Até, a certo ponto, a gente agia como uma colheita convencional, ou seja, cavava, jogava semente, colhia, né? E tirava os bichos. A Lida está fazendo cuidando de umas plantas em casa. Lá em casa está uma floresta. E apareciam os bichos. Então ela vem toda desesperada e eu pensei, o que está acontecendo? Os bichos estão comendo a planta. É assim, né? Eu mostrei uma horta convencional. Recentemente, o pastor Tomás teve uma visão. Isso testificou, porque foi uma visão profética. Tá? Ele enxergou várias colheitadeiras. Ele enxergou um montão de colheitadeira. E eu creio que Deus me explicou, dizendo assim, eu vou dar colheitadeira para muita gente. Já pensou, gente? Se Deus distribui umas 100 colheitadeiras na nossa igreja, gente, ou 50. Se distribuir 2, já ajuda demais, porque a gente estava no convencional, que dá muito trabalho. Né? Para desenvolver uma igreja, cara, demora. Demora. Para salvar uma alma, gente, é um estresse. Estresse. A gente salva um, perde 2. Né? É a colheita convencional, que sempre foi assim. Né? Agora não. Agora vai ser, Deus vai dar Deus mostrou ao pastor Tomás essa visão, e eu creio que testifica. Deus vai dar. A gente precisa de homens e mulheres que recebam colheitadeiras. E eram pessoas simples que receberam na igreja primitiva. Inusitada. É aquele que canta mais que vai receber, aquele que fala melhor. Tá bom. Já pensou? Eu não sei se Deus vai me dar uma visão lá do céu com gente recebendo uma colheitadeira do céu, entendeu? Já pensou? É o que eu creio que vai acontecer. Quando? É para já. Espero que se um receber essa colheitadeira esse mês, está de bom tamanho. Se forem 10, melhor ainda. Aí o que vai acontecer no corpo de Cristo? Aí vai ter colheita à beça. Tá? É o Espírito Santo, porque serão pessoas que vão pensar igual a Jesus Cristo. São pessoas que vão ter o DNA de Cristo. Que vão ter o quê? O Espírito Santo. Então, são pessoas que vão falar mais línguas? Também. Mas vai ter o caráter de Cristo. Vai ter a motivação de Cristo. É como Jesus Cristo pregasse aqui na terra. É como Jesus Cristo tomasse decisões aqui na terra. Tá? É o Espírito dele. Então, a primeira fase de Moisés foi assim. A primeira fase vocês pegaram bem, né? Foi o princípio de Jétro até um certo ponto. Deu certo. Chegou uma hora que Moisés falou, não aguento mais. Aí Deus falou assim, eu vou dividir do seu espírito, eu vou dividir em 70. Tá? Hoje, primeira fase, também princípio de Jétro. A gente usou isso. A gente usou títulos, organização. Não quer dizer que as pessoas vão perder o título, não vai ter mais obreiro ou diácono, não é isso. Né? Mas não é o mais importante, vocês perceberam, né? Não é o mais importante. A igreja primitiva
Isso não era o mais importante, eles não davam tanta ênfase. Eles davam tanta ênfase em quê? Qual é a capacidade que Deus está te dando? É de curar? É de dar? É de profetizar? É de fazer milagre? E não tinha aquilo, o milagreiro, o profeta. Não, quem profetiza? É a atuação. Eu quero ter título. Veja, aí não pegou o espírito da coisa, tá? Segunda fase que nós cremos que Deus está fazendo, dando o start, talvez hoje. Né? Qual que é o start de Deus dessa segunda fase que o Espírito Santo está movendo na nossa igreja? É que na segunda fase o espírito de Moisés foi dividido. Hoje é o espírito de Cristo que é superior a Moisés que está sendo dividido. Essa é a grande diferença. É o Espírito de Jesus Cristo que vai ser derramado sobre várias pessoas da nossa igreja. Quem? Sei lá, gente. É isso que a minha curiosidade, vou ver. Tá? Você que vai escolher? Não, se eu pudesse, eu me escolhia. Né? Eu que ia correndo lá na frente, na fila. Geralmente, quando eu vou a um casamento, eu sou o primeiro da fila, tá? Para comer. Né? Todo mundo que me conhece sabe, né? Eu sempre sou o primeiro da fila, tá? Se der de bobeira lá na unção, você vai perder, eu vou estar na primeira da fila e não adianta. Não é você que vai escolher. Não vou escolher coisa nenhuma. Quem vai escolher é Jesus Cristo. Ele vai saber quem vai receber daquilo que Deus tem reservado. Ele não vai fazer distinção de homem e mulher. É Ele quem sabe. Ele sabe quem vai dar conta. Quem é sério em Deus? Quem vai ser fiel a Deus? Por isso que a gente recomendou, gente, reciclagem. Então, aquele que fez pouco caso, gente, você sabe que não deveria ter feito, tá? Tem tempo? Aí você vê com Jesus Cristo. É Ele quem vai dar. Né? Tem tempo? Por isso que eu estou avisando, por isso que eu terminei as aulas antes, para você ter tempo para... Vai ser um período... chave na vida da nossa igreja. Quando? Hoje é dia 2, né? Que morra a primeira fase e nasça a segunda fase, né? Bate bem, né? Refinados, né? Que morra a velha natureza nossa de igreja e nasça uma nova natureza. Qual? Que receba o Espírito de Cristo. Poxa, cada um, não vai ter esse negócio de cada um pensa de um jeito. Não, você tem que pensar do modo de Jesus Cristo. Como? Através da Bíblia, lógico, né? Mas a ação do Espírito Santo. Tem o DNA dele na nossa. Tem que ter o DNA dele na igreja. Tá? Vai mudar o nome da igreja? Não, gente, é o de menos. Nós não vamos mudar nada. Nada. Né? Aliás, sempre tinha que ter sido assim. Né? Se vocês acham que, nossa, como... não queiram ter aquilo que eu tenho, porque aquilo que Deus tem para ti pode ser muito maior. Então, não queira se chegar a tal nível. Não, às vezes Deus quer que você chegue a um nível bem maior do que aquilo que eu cheguei até hoje, sem dúvida. Eu acho pouco, acho muito pouco. Quer dizer que eu posso querer muito mais que você recebeu. Mas claro, meu cara. É claro. É claro. Muita gente recebeu muito mais que Pedro e os apóstolos naquele dia lá. Né? Então, Deus surpreender não é para que as outras se sintam maiores do que o outro. Não. O nome de Jesus que tem que ser glorificado, tá? Mas eu veria com bons olhos as pessoas desejarem, se eu conseguir 10, eu creio que muita gente vai conseguir 50 ou 100. Deu para entender?
Aí faz um efeito multiplicador. Porque tem gente que vai fazer 10 vezes mais que você, até bem mais. Né? Até hoje. Porque o que eu vou fazer no ano que vem, ou no mês que vem, espero que o Espírito Santo venha ele venha dar um jeito em mim também. Quer dizer, ele venha me dar um empurrão também. Ele deu um empurrão em Pedro, meu caro. E Pedro avançou. Deu um empurrão em Paulo. Pode ser. Ou, se o Espírito Santo quiser que eu continue fazendo do jeito que eu estou fazendo, assim, devagarzinho, eu faço também. Eu vou fazer do jeito que ele quiser. Ponto. Pode ser que alguns, Deus queira que você seja 100 vezes maior do que eu. Eu espero que dê certo. E porque essa pessoa que vão receber 100 vezes mais do que eu, não vai se envaidecer. Não vai se envaidecer. Tá? O apóstolo Paulo, que era o último da fila dos apóstolos, fez muito mais do que qualquer um. Né? Vai ver que dentre essas pessoas que vão ser levantadas pelo Espírito Santo, alguns vão receber menos ou mais, sei lá, gente. Só receba aquilo que Deus quer para você. Mas será que eu vou ser um grande apóstolo? Aí começou mal, tá? Você queira ser, pode ser que você nunca vá cantar. Pode ser que você nunca vá pregar, mas você vai arrebentar na unção. Você vai ser um sucesso no reino de Deus. Em frutificação, tá bom? Vai ter muito mais sucesso, né? Eu não sei se já pensou se a Jaça recebe. Eu não sei se desculpa, Jaça, não sei se você vai me substituir no curso de obreiro, tá? E eu vou fazer chá aí, tá? Eu acho que não vai acontecer isso, talvez. Espero que não, tá doido, né? Mas que alguma coisa vai acontecer, vai. Ela vai fazer um chá mais gostoso, você sabe que não é isso, tá? Mas Deus vai agir de um jeito que só Ele sabe agir. Né? Ele vai derramar do seu Espírito. É o que vai acontecer, eu creio, tá? Então, dia 20, esqueci que dia eu marquei. 22 de janeiro vai ser um sábado, tá? Então, dê um tempo aí para respirar ao final do ano, porque até lá Deus já deve estar começando a levantar a gente. E vai ser visível. Vai ser visível. Né? Eu acho que vai ser impactante. Pessoas que a gente nem imaginava, de repente Deus vai estar levantando tal. E se Deus quiser que eu fique atrás, que eu vou ficar atrás dos bastidores, sempre eu vou. Mas que vou estar ajudando, te servindo, eu vou. Tá? Mas se é isso que Deus quer para mim, tranquilo, hein, gente? Mas eu vou saber enxergar. Eu espero que Deus levante da turma aí. Pô, a gente ficou 2 anos estresse. Deus nos guarda, assim, incentivando, nos ensinando, gastando tempo. Gente, não foi à toa, não. Não é à toa que aconteceu tudo isso no mundo, tá? Está tudo sob o controle de Jesus Cristo. E Ele vai agir. Ele já vai começar a derramar do seu Espírito. E deu-se a partida. Está liberado. Vai começar. Chocante, né? Outra, não é invenção de doutrina, não. Só que a Bíblia está aberta. Mas estava escrito isso? Tá aí, ué. Você teve uma revelação? Não, está escrito. É o que vai acontecer. É o que vai. Espero que sejamos abertos para o Espírito, para Jesus Cristo derramar do seu Espírito para nós. Tá bom? Eu tenho mais 1 minuto aí. Já acabou, né? Deus abençoe. Tchau. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite.
Tu és minha canção e eu te louvarei e eu te adorarei. Me renderei a ti pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro, meu Pai. Vem me quebrar.